Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Gastar alguns minutos aqui para explicar para você, falar com você acerca de Páscoa. Alguns de vocês já sabem o real significado, alguns de vocês já sabem o significado profético desta festa que nós celebramos. Ela não pode perder o sentido de ser uma festa. Quando nós olhamos para as festas do Senhor, para as comemorações do Senhor na sua palavra, ela não é e não se tratam de comemorações judaicas. Isso não é coisa de judeu, são festas para o Senhor. Porém, os pais da nossa fé, os primeiros crentes, depois que Martinho Lutero trouxe o protestantismo, trouxeram e deixaram muitas coisas para trás. Então as festas, elas deixaram de ter ocupação dentro das casas, dentro da igreja, dentro dos templos do Senhor. Então, muitas festas que são mundanas começaram a fazer parte da igreja e as festas bíblicas não são celebradas. Então a Páscoa é muito mais do que um ajuntamento de doce. A Páscoa tem um significado muito grande para nós. Se você puder abrir sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 23, eu quero ler para você onde que está a instrução do Senhor acerca dessa festa. Levítico, capítulo 23, verso 5. Já há alguns domingos eu estou falando sobre essa data e alguns irmãos ficaram meio preocupados, mas hoje, biblicamente falando hoje, não é Páscoa. A Páscoa hoje se comemora por causa do calendário de Gregório. Mas se nós seguirmos o calendário bíblico, que não é o solar, mas é o lunar, a festa tem que ser comemorada no mês primeiro, que é Nissan. E o mês primeiro do calendário judaico, que é o bíblico, é o mês que vem para nós, porque este ano nós acrescentamos um dia no nosso calendário, por isso que ele é bissexto, e os judeus acrescentam um ano para ajustar. Então este ano tem 13 meses, e por ter 13 meses, deu quase que praticamente um mês de diferença da nossa Páscoa, que ela é uma Páscoa católica, porque ela foi ensinada por Gregório no calendário. Então hoje não é a data exata da comemoração da Páscoa, hoje não é, porque teria que ser no mês 1º de Nissan, aos 14 do mês, que vai ser 22 de abril, a data exata vai ser essa. Então eu não ia fazer a comemoração da Páscoa hoje aqui com você, a gente ia fazer Purim, a festa de Purim, mas eu disse assim, não, eu não vou fazer, porque os irmãos vão ficar tudo meio maluco, e alguns mais malucos ainda vão falar aí fora que nós somos judeus. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu preciso ensinar para você o princípio da palavra, porque se você for pegar um calendário e ver o cumprimento daquilo que está escrito ali, não bate hoje. Hoje não é mês de Nissan, não é o 14º dia aos 14 do mês, a festa é assim. Quantos entenderam isso? Então, já que todo o clima foi preparado, vamos fazer de conta que é Páscoa hoje, amém, irmãos? Então, amém. Então vamos lá, no mês primeiro, que é Nissan, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, ou seja, na viração do dia, quando o sol desce na copa das árvores, então começa-se a celebração da Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos, ou seja, come-se pão sem fermento. Tudo que se coloca fermento em casa é tirado durante 7 dias. No primeiro dia tereis uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então, todas as vezes que você ler na Bíblia santa convocação, é um dia que o Senhor pede única e exclusivamente para Ele. É um dia que Ele fala assim, você vai dar o seu dia só para mim, você vai se separar para mim, você não vai fazer nada. Então o que Ele celebra, o que Ele pede é que nós nos abstivéssemos de todas as coisas somente para entronizar a Ele. Quantos comigo até aqui? Muito bem. Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel. Por quê?
O Júlio sabe o que eu vou dizer, ele viveu lá 9 meses em Israel. Em meados de setembro e outubro, comemora-se Rosh Hashanah, que é a virada do ano, o ano novo judaico. Este ano passado, que em outubro, setembro, outubro, que virou o ano, no calendário judaico é o ano 5776, o nosso é 2016. Só que na verdade, esta data foi uma data que eles instituíram depois da saída do povo da Babilônia. Então eles começaram a colocar o Rosh Hashanah ali. Mas o início das atividades, o início do calendário para o povo do Senhor, isso inclui a mim e a você, era o dia que o Senhor tirou o povo do Egito, que estava simbolizado pela celebração da Páscoa. Todos comigo? Então na Páscoa é quando as atividades, o calendário civil começa a funcionar hoje lá em Jerusalém, em Israel, porque eles ainda caminham pela instrução da palavra. É a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel, que é o lunar, e delimita as datas de todas as outras festas na Bíblia. Então, através da festa da Páscoa, todas as outras são programadas segundo a instrução do Senhor. Páscoa, que no hebraico significa Pessah, significa literalmente passagem. Pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os. Isso está em Êxodo capítulo 12, que é aquilo que eu coloquei nesse versículo aqui, Êxodo 12, 23 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Quando o Senhor disse que destruiria todos os primogênitos do Egito, o Senhor disse: mas na casa dos meus que tiverem o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais, nessa casa o espírito da morte não entrará. Então é a hora que nós precisamos entender a diferença do sangue que foi derramado na cruz e do sangue aspergido sobre mim e sobre você. A gente tem falado muito sobre isso, do quão importante é nós rogarmos ao Senhor isso. Pai, que o Senhor possa aspergir o teu sangue sobre a minha vida, para que haja separação entre a minha vida e a vida dos meus inimigos. Por que nós ensinamos você, quando você recebe visitas na sua casa, a forma de ungir a sua casa é nos umbrais, é justamente o símbolo da forma como se fazia no passado. Então, quando o espírito da morte passou pelo Egito para destruir, que era mais um sinal de que o Senhor estaria passando o povo do sofrimento para a vida, que era a terra que emana leite e mel, hoje da nossa vida do pecado para a vida em abundância com o Senhor, tinha que haver o sangue aspergido. Por isso nós não podemos perder o princípio de ter o sangue do Senhor aspergido sobre mim e sobre você todos os dias. Entrou numa luta, entrou numa batalha, entrou numa guerra, entrou num propósito de oração, acabou, se limpa e declara: Senhor, asperge o teu sangue sobre a minha vida, para que haja separação entre a minha vida e a vida dos meus inimigos, em nome de Jesus. Conta para o teu irmão: sangue aspergido sobre a sua vida, sua casa, sua família. Você tem filho, você tem parentes que não conhecem Jesus, orem por eles dessa forma. Senhor, agora alcança o João, a Maria, a Catarina, a Luzia, o Tiburcio, e asperge o teu sangue sobre eles. Porque você pode não fazê-los tomar a palavra e aceitar Jesus com os seus lábios, mas você pode interceder por eles, para o Senhor guardar a vida deles. Então, quando você vai liberar os seus filhos para ir para a escola, para o trabalho, ore pedindo ao Senhor: Pai, asperge o sangue do Senhor sobre eles, porque o sangue aspergido é o símbolo de que o Senhor tomou, guardou a minha vida, a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Então vamos lá, é uma festa instituída por Deus, não é inventação de homem, muito menos coisa de judeu, como um memorial para que os filhos de Israel, veja só por quê, jamais se esquecessem que foram escravos no Egito. Então hoje, como se celebra a Páscoa, muitas famílias se reúnem num grande banquete, se reúnem para comer, para beber. Mas na verdade a Páscoa existe não só para que a gente possa comer e beber, até porque amanhã já começaria 7 dias de abstinência de fermento.
Mas hoje a Páscoa era para que eu e você olhássemos para dentro de nós mesmos e disséssemos: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente me tirou de um charco de lodo, de um mundo de pecado, de um lugar de contaminação, e me trouxe para a sua maravilhosa luz. A Páscoa é um dia de eu e você reverenciarmos o Senhor pela misericórdia, pela compaixão que Ele teve de mim, diante de tantas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que não ouviram falar do Senhor. Ele escolheu a mim e escolheu você. Ele escolheu aspergir o sangue dele em mim e aspergir o sangue dele em você. Mas muitas pessoas, elas participam da Páscoa, celebram a Páscoa apenas como uma mera data comemorativa, e lamentavelmente muito crente ainda está preso ao doce, ao chocolate, porque ainda não entendeu o real significado disso. Tudo que o Senhor tentou deliminar, colocar pontos para que você pudéssemos parar em festas, era simplesmente para apontar para Ele. Então, Páscoa, Pessah, é uma festa, uma celebração que já aconteceu. O madeiro que um dia foi ocupado por Ele, hoje está vazio. Por causa da escolha dele, da morte de cruz, é que eu e você podemos dizer: eu tenho vida, e vida essa em abundância, e mais ainda, eu sou livre. Se nós somos livres e nós temos vida em abundância, por que de vez em quando o nosso adversário consegue colocar jugo sobre nós? Porque nós ainda não entendemos o real significado do sangue aspergido. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade, que é Cristo ressuscitado, certamente os agrilhões e ferrolhos são destruídos em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: você é livre, meu irmão. Quantos entendem isso? Então, por favor, abra o seu entendimento para as coisas do Senhor. A palavra de Deus precisa ser por nós entendida e aplicada. Ela precisa ser entendida e vivida por nós. Então nós temos que mudar o nosso discurso. O que eu vivo eu prego. Não, você está limitando a palavra se você discursa assim. Não, o que eu prego eu estou vivendo. Eu estou me esforçando a viver. Assim tenho feito eu. O que eu ministro na sua vida, eu me esforço todos os dias para viver, para que essa palavra se cumpra na minha vida. Agora, se eu pregar para você o que eu vivo, a palavra é limitada, é muito pequeno. A gente tem que mudar o entendimento da palavra do Senhor. E diz mais: o povo de Israel, vamos continuar ali, e que o próprio Deus os libertou com a mão poderosa, trazendo juízo sobre os deuses do Egito e sobre Faraó. Então, quando o Senhor tirou a mim e a você, Ele também trouxe juízo sobre os nossos inimigos. Eles já foram vencidos. Você pode declarar isso? Quando o Senhor me alcançou, diga: os meus inimigos foram vencidos. Diga de novo: os meus inimigos foram vencidos. Conta para o teu irmão: seus inimigos foram vencidos. O Senhor disse para eles: olha, esses inimigos, esse Faraó, você não vai ver mais. Eles foram consumidos. Você lembra da palavra? Você lembra do texto? As águas engoliram. Aqueles inimigos que você tinha, quando você foi alcançado pelo Senhor, você já não os vê mais. Você vai ver um novo inimigo agora, porque agora há uma autoridade maior em você para guerrear e pelejar essas pelejas. Quantos comigo? A autoridade investida, a unção depositada em mim e em você. Aí diz mais: o povo de Israel foi liberto do Egito para poder servir a Deus e ser luz para as nações. Diga comigo: servir a Deus e ser luz para as nações. Eu sei que o irmão do seu lado vai ficar bravo, mas diga para ele: se Deus pegou você, fala para ele, para você ser luz para as nações. Olha para mim, quantos já foram alcançados por Jesus? Qual é a intensidade da nossa luz? O quanto de Deus as pessoas podem ver em nós. O Senhor não nos tirou de outro lugar a não ser para isso. Quando o Senhor tira o povo do Egito, era para dizer assim para as demais nações à volta: o Senhor os tirou do lugar do sofrimento com mão poderosa, porque o Senhor verdadeiramente é com eles. Então o nosso adversário e as pessoas que estão à nossa volta precisam ver, olhar para mim, para você e dizer: meu Deus, o que aconteceu com a sua vida? Verdadeiramente, só Deus poderia fazer isso na vida dessa pessoa. Alguns de nós que estão aqui dentro, só Deus para tirar a gente de onde a gente estava. Fala para o teu irmão: só Deus para tirar você de lá. Mas então vinde como estás e permaneça como estás? Não, venha como estás e se prepare para viver o novo
que Deus tem para você. Deus tem para todos nós, para mim e para você, um vinho novo. Mas para isso, eu preciso querer me tornar num odre novo, pronto para receber o que Ele tem para mim. Páscoa, ela fala de duas coisas. Fala de memória, de onde Ele me tirou, e fala de identidade, para onde eu vou. Então Ele me tirou das trevas para a luz. Ele me tirou de um lugar de pecado para que eu pudesse viver em santidade, para que a santidade pudesse gerar em mim intimidade, para que a intimidade pudesse gerar em mim autoridade, e essa autoridade conquista, para quê? Para que eu possa herdar a morada celestial com Ele, e um dia Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, entra para a morada com o seu Senhor. Meu Deus do céu, eu não sei se você espera isso, eu não sei se você sonha com isso, eu não sei se você está querendo conquistas pessoais e materiais, mas eu anseio, almejo a morada celestial. Eu espero por esse dia. Por muitos se falam, desde quando eu sou criança eu escuto falar de que Jesus vai voltar, mas eu nunca tive tanta convicção de que Ele está batendo na porta como agora. Pelo menos esses últimos 3 anos atrás, de 3 anos para cá, está muito mais evidente, e nós temos que ficar muito atentos. Eu estava falando com os irmãos aqui na escola da Bíblia, alguns até gelaram. Nós temos que ficar muito atento até 2018. Você está falando que Jesus volta em 2018? Não, eu só estou falando que até 2018 nós temos que ficar muito atento a muita coisa que nós vamos ver, a muita coisa que nós vamos ouvir, e a muita coisa que nós vamos vivenciar, porque, amado, vai ser como um piscar de olhos o dia que Ele vai sacar a noiva dele daqui, e Ele vai sacar primeiro a sua noiva, depois os convidados, que eu e você sejamos achados como verdadeiras noivas do Senhor, prontas, preparadas, desejosas, esperando com ardente expectação de que Ele vem, andando e saltando pelas nuvens. Se os seus olhos piscassem agora e fechassem e abrissem, você não visse mais esse irmão aí, você visse o noivo do Cordeiro. Ah, meu Deus! Agora a preocupação é: será que hoje, como estamos prontos para ser noiva? Todos os dias eu pergunto isso para mim, todos os dias eu falo isso para mim: Senhor, a minha vida te glorifica. Todos os dias eu pergunto isso para mim. Isso não é discurso de fariseu. Todos os dias eu pergunto para o Senhor: Pai, a minha vida mostra o Senhor, as minhas atitudes mostram o Senhor, as minhas ações mostram o Senhor. Através da minha vida o Senhor é glorificado, através da minha vida o Senhor é exaltado. Senhor, aquilo que eu penso segundo a sua vontade. O que eu estou pensando é reino, ou o que eu estou pensando é terra. O que eu estou desejando é para a glória do Senhor, é para a minha glória. O que eu estou almejando é para que o seu nome seja bendito, ou é para que as pessoas olhem para mim: nossa, como a força do seu braço é forte? Não, eu preciso perguntar para o Senhor todos os dias: a minha vida te glorifica? Você pode perguntar para o Senhor agora? Feche os seus olhos e fala assim para Ele: Senhor, a minha vida te glorifica? A gente não vive para outra coisa. Você não vive para agradar as pessoas, você não vive para tirar sorriso das pessoas. Nós vivemos para agradar ao Senhor. Então de nada adianta, amados, nós vivermos aqui uma celebração de Páscoa e amanhã nós vivemos do mesmo jeito. Não adianta nada nós sabermos que a Páscoa fala da onde Ele me tirou, e a gente lembra de onde Ele te tirou. E eu volto a dizer, alguns de nós Ele tirou da boca rota, irmão. Ele tirou muitos de nós da boca terrível, da boca do lodo. Ele tirou para um propósito, para levar-nos para um propósito específico. Lá embaixo, no rodapé, a Páscoa é uma festa instituída para que jamais Israel se esquecesse de quem foi, quem é e o que deve ser. São coisas que eu e você jamais podemos esquecer: quem nós fomos, quem nós somos e quem nós devemos ser. Eu fui um Paulo pecador, hoje me apresento diante de Deus como um Paulo servo, para que amanhã eu possa ser uma noiva para Ele. Essa tem que ser a minha, essa tem que ser a sua, tem que ser a nossa expectativa. Muito mais do que comida e bebida, o reino não é isso. O reino é poder, o reino é transformação, o reino é graça, o reino é unção, o reino é misericórdia, o reino é compaixão, e nós vivemos como ovelha muda. Se nós aprendêssemos com Jesus, muitas coisas na nossa vida seriam diferentes. Cristo nos ensinou que Ele foi para o madeiro como ovelha muda.
Uma ovelha que sabia que ia para o sacrifício, mas ela foi muda. Uma ovelha que sofreu todo tipo de escárnio, de humilhação, mas ele foi mudo. E nós sabemos que o Senhor nos colocou aqui para ser luz para as nações, luz para os povos, para as pessoas. Mas quando somos atacados, como é que nós vamos? Como ovelha muda ou como ovelha falante? Como ovelha muda ou como ovelha murmuradora? Como ovelha muda ou como ovelha caluniadora? Cristo foi humilhado, mas ele se desfez, ele despojou a sua forma de Deus, de filho de Deus, para se apresentar como homem simples, para dizer para mim e para você: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas se você tiver bom ânimo, e esse bom ânimo está ligado a boa obediência, a viver os princípios do Senhor, você vai ter vida, e uma vida abundante. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão: você precisa ir como ovelha muda. Diga para você: eu preciso viver como ovelha muda. Se nós olharmos para a história da cruz, e eu contei isso aqui numa das nossas aulas, quando você vai em Jerusalém, você vai no jardim do túmulo, há uma expectativa da gente de entrar lá. É um lugar bonito, é cuidado por cristãos, aquele lugar, dentro de um bairro de árabes. Só que a rocha, a montanha, o Gólgota, que foi utilizado para colocar a cruz, para que ele pudesse ser crucificado ali, fica ainda dentro de um bairro árabe. Eles fizeram algumas pichações ali, e as pessoas que nos recepcionam no jardim, elas nos levam não em direto para o túmulo vazio, mas elas nos fazem andar por trás, e nós chegamos e nós nos deparamos com o Gólgota. E quando a gente se depara com aquilo, há um ar sombrio, a gente se entristece, há um peso ali, há um pesar ali, de você saber que foi naquele lugar que ele, em forma de Deus, não foi reconhecido, foi humilhado, foi envergonhado, foi exposto ao ridículo, moído, transpassado por mim e por você. Mas quando você sai dali, que você caminha, você entra no túmulo vazio. Eu disse para os irmãos que quando eu percebi, a minha camisa estava toda molhada. Eu comecei a chorar sem perceber que eu chorava. E a minha camisa começou a molhar do tanto que eu chorava lá dentro. É impressionante quando nós olhamos para aquilo que ele escolheu fazer e aquilo que ele tenta nos fazer ensinar até hoje. E por mais ainda que nós ouçamos a palavra dele, nós temos dificuldade de entender o sacrifício dele. O sacrifício dele não foi para se tornar apenas o meu Deus e o seu Deus, mas para que nós pudéssemos olhar para ele e dizer: eu preciso ser igual a ele. E essa só é a nossa dificuldade. Temos dificuldade de ser igual a ele, mas ele vai nos ajudar a isso, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: eu e você seremos iguais a ele. O que ele quer que nós façamos? O Paulo então escreveu de uma forma mais simples para nós entendermos em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Paulo tentou expressar assim para o povo de Corinto: não adianta nada vocês celebrarem Páscoa sendo a mesma criação. Não adianta nada vocês celebrarem a Páscoa dizendo ele vive, mas dentro de você o fermento está aí ainda. E nós sabemos, as cozinheiras que estão aqui de plantão, os cozinheiros sabem que um pouquinho mais de fermento que você coloca, uma pitadinha mal, estraga tudo. E o grande problema nosso é que nós muitas vezes não gostamos de tirar o fermento que está ali. E ele trata o fermento como o fermento da maldade e da malícia, que muitas vezes está impregnado dentro de nós. Então, não adianta nada você querer comer do pão, não adianta nada você querer beber do cálice, mas dentro de você ainda está fermentando a malícia, a maldade, os pensamentos, críticas, oposição e tantas outras coisas.
Então é a mesma coisa que sentar na mesa de um fariseu. Estamos participando de uma coisa que não queremos transformação, porque a Páscoa, ela é uma passagem. Fala comigo, passagem. Diga comigo, das trevas para a maravilhosa luz. Quantos creem nisso? Quantos podem aplaudir o sacrifício do Cordeiro? Aleluia. Fomos resgatados do Egito. Você pode declarar isso? Fui resgatado do Egito. Olha para mim, a gente sempre fala isso, né? Nós pregadores gostamos muito de falar essa frase. Todos nós fomos tirados do Egito, mas nem todos de nós tiramos o Egito de dentro de nós. Se o Egito não foi tirado de dentro de nós, significa que nós não tiramos o fermento da maldade e da malícia que ainda está em nós. Porque há muitas pessoas que vêm a Cristo, mas o Egito faz falta para ela. Alguma coisinha que ela gostava de exercer no Egito faz parte da vida dela. O povo, quando eles começam o ciclo da passagem do Egito para a terra prometida, no meio da jornada eles começaram a ter o quê? Fome, desejo, do quê? Do Egito. Ai, que saudade. Do quê? Ai, do abrolho, da cebola, do alho, da carne. A gente comia no Egito. Eles estavam seguindo para uma terra da promessa, uma terra que eles iriam plantar, eles iriam colher, porque o Senhor prometeu que tudo que eles plantassem lá ia dar. Por isso que você vai em Israel hoje, tudo que planta dá. Por isso que os frutos lá são maiores do que a gente vê aqui, porque Ele não pode negar o que Ele prometeu. E o Senhor tinha uma jornada de 40 dias para eles. Conhecia o que estava dentro do coração deles, um coração tendente a se entregar, a murmurar com facilidade. Então o Senhor faz o que? Altera a rota. Não, deixa eu desviar eles dos inimigos. Mas no meio do caminho, a boca começou a falar um pouco mais. O fermento velho que estava dentro ainda começou a falar mais. E eles começaram a dizer, e começaram a murmurar. A caminhada de 40 dias se tornou um círculo de 40 anos. Deus tinha para eles um ciclo de 40 dias, e eles transformaram um ciclo de 40 dias, um círculo de 40 anos. Eu conheço muito crente, irmãos, talvez nenhum esteja aqui, mas que Deus tem um ciclo na vida dele, mas pela teimosia, pela truculência, pelo orgulho, pela soberba, transformou o ciclo num círculo. E Deus não pode trabalhar com quem quer viver em círculo. Ele teve que dizer o que para aquele povo que quis viver em ciclo? Nenhum desses rebeldes aí entrarão nessa terra. Vão morrer aonde? No deserto. Vão morrer aonde? Dentro do círculo que quis viver. As pessoas morrem dentro daquilo que ela mesma cria. Por isso que há um ditado que diz por aí: o peixe morre pela boca. Por quê? Porque nós escolhemos declarar o caminho que queremos viver. Eu insisto em ensinar isso. Eu creio que uma boa parte de vocês já aprenderam. Não deixe a sua boca falar o que você não quer viver. Não declare nada em cima da sua esposa, do seu marido, dos teus filhos, dos seus pais, dos seus negócios, do seu trabalho, da sua profissão, do seu chamado, do seu ministério que você não queira viver. Não fale de si o que você não aceita. Não confesse o que você não crê. Não imputa em você aquilo que você não acredita. Mas não deixe a boca falar. Porque o Senhor deu para mim e para você o Espírito dele. Você pode dizer isso? O Senhor me deu o Espírito dele. E preste atenção, a palavra de Deus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra procedente da boca de Deus. Essa palavra proceder, quando você aumenta ela no hebraico, significa decreto. Então nem só de pão vive o homem, mas de todo decreto que sai da boca de Deus. Se eu e você temos o Espírito dele, quando eu abro a boca, sai daqui da minha boca? Decreto. Então quando você fala alguma coisa, ela é um. Quando você abre a boca é um. Quando você abre a boca é um. Fala para o teu irmão, cuidado com essa boca. Então o problema é que resgatado do Egito nós fomos, mas o nosso alvo é a morada, o nosso alvo é a terra prometida, ou o nosso alvo é ainda os nossos anseios? Irmãos, eu vou terminar, diga aleluia. Ninguém quer falar aleluia, né? O ano passado
Eu contei isso aqui para você já várias vezes. Primeira conferência que eu fui, lá em Uberlândia, o Senhor me disse assim: vai e peça para Ele orar por você. Eu fui. Quando o apóstolo Arnes orou por mim, ele disse: Paulo, o Senhor te diz que neste ano Ele te envelhece 10 anos. Neste ano, esse envelhecimento neste ano você vai ganhar 10 anos de maturidade. Para que essa palavra se cumprisse, eu precisei assumir essa semente e deixar Ele exercer o que Ele tem a exercer na minha vida. Eu ganhei cabelo branco, bastante. Meus filhos outro dia me viram sem gel na cabeça. Quer dizer, eles me vêem sem gel. Mas eles deram uma passeada por cima e eles falaram assim: pai, você está parecendo Moisés já. Desceu pano, pai. Eu falei assim: pois eu tenho mais cabelo branco que meu pai. Não acredita, apóstolo? Tira o gel para você ver. Outro dia eu cheguei aqui com o cabelo cortadinho, tinha ido cortar cabelo, cheguei aqui na igreja, uns 3, 4, meio com medo, né? Porque tem alguns que tem medo de falar alguma coisa pra gente. E falando assim: nossa, apóstolo, impressão minha ou o senhor pintou o cabelo? Eu disse: não, é branco mesmo. Nessa palavra eu ganhei um óculos. E às vezes eu falo isso, as pessoas pensam e dão risada, mas são sinais que Deus tem que dar para o cumprimento desta palavra de maturidade. Mas eu precisei querer aceitar. Eu não paro mais, eu não consigo mais, e tantas coisas que o Senhor tem me embutido, me envolvido em algumas coisas. Por quê? Porque Ele precisa agilizar o processo dele, mas eu precisei abandonar um monte de projetos meus. Deus tem uma palavra específica para cada um de nós, e eu quero que você só pergunte para Ele, quero que você só medite nisso: o quanto você está disposto a pagar de preço para essa palavra se cumprir. Porque Deus não vai liberar uma palavra sem que haja um sacrifício em mim e você. Deus não vai falar nada para mim e para você de que não morra alguma coisa da nossa vida. Tudo que Ele vai liberar tem que haver um entendimento meu e seu e uma resposta para dar. Então, quando Ele disse para o povo: vou tirar vocês do Egito, quando Ele disse para nós: vou tirar vocês do Egito, Ele está esperando a resposta nossa de querer chegar nessa terra prometida. E eu oro todos os dias para que as pregações que a gente tem recebido dele aqui, as palavras que tem recebido aqui, não sejam para nós um conto de um livro, mas que seja na minha vida e na sua uma plena verdade, e que eu e você estejamos desejosos viver de uma forma diferente, separado. Não queremos ser iguais aos outros, mas segundo a palavra, alguém verdadeiramente em comum. Por quê? Porque nós temos uma origem. Essa origem é o céu. Você não nasceu no ventre da sua mãe. O ventre da sua mãe foi o canal que Ele usou, mas você nasceu nele, porque o apóstolo Paulo diz que Ele nos elegeu nele. Ele me tirou, te tirou dele, colocou no ventre da sua mãe, para que você nascesse para um propósito. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala assim: você é um propósito, rapaz. Se for homem, fala rapaz. Se for mulher, você fala moça. Você é um propósito. Você já viu uma frase que dizem por aí que Deus não une pessoas? Deus une propósitos. Por que Deus pega duas pessoas totalmente diferentes para unir? Porque Deus não une pessoas, irmão. Eu sou falador até os colarinhos, e a profetisa não é faladora, é para dentro. São duas pessoas diferentes. Deus uniu para um propósito. Deus não une pessoas. Deus não faz negociado. Deus trabalha implantando o seu propósito. E eu tenho uma palavra doída para te contar aqui agora. Posso dizer ou não? Enquanto você não disser para Ele: eu quero esse propósito, você só sofre. Enquanto você não disser para Ele: Senhor, estou pronto para o propósito, você só vai sofrer. Você anda na contramão, você anda na desobediência, você anda na rebeldia, você anda na ira. Você tem que dizer: Senhor, tiro a mão do freio, tiro a mão do volante, assume o comando, porque o Senhor é rei. E se o Senhor é rei, o Senhor tem o comando de todas as coisas. Fala para o irmão do seu lado: solta a mão do freio e deixa o comando na mão dele. Ou seja, se a minha origem é o céu, aonde é meu destino? A terra? O céu. Se você trabalha movido pela terra, significa que você não assumiu o seu papel de herdeiro
e co-herdeiro com Cristo. Que essa manhã, a Páscoa, fale muito mais para mim e para você do que o doce. Fale muito mais para mim e para você do que o chocolate. Mas que aí você se lembre de que é a passagem das trevas para a maravilhosa luz. Do homem que se fez, do Filho de Deus que se fez homem, que foi à cruz do madeiro para dizer para mim e para você: em mim você tem vida e vida esta em abundância. Quem ama o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quem Ele é? Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem você é? Ele é Rei dos Reis e Ele é Senhor dos Senhores. Meu Deus, que palavra mais você quer? Ele está dizendo que Ele é Rei dos Reis. Ele colocou mim e você aqui para reinar. Se você tomar essa palavra, sua vida toma novos rumos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Santo dos Santos? Aleluia!